Salve, salve! Sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Felipe Moura Brasil e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. Na segunda-feira, 8 de julho, foi velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o corpo do cantor João Gilberto, que morreu em casa no sábado, dia 6. João Gilberto personificou um novo jeito de cantar e tocar violão, mudando para sempre a música brasileira. O jornalista e escritor Rui Castro, autor da biografia Chega de Saudade, que conta, entre outras histórias da bossa nova, a vida musical de João Gilberto, descreve o cantor como alguém sempre em busca da perfeição. Ele queria aperfeiçoar a perfeição. Esse foi o objetivo dele a vida toda. Ele tinha todo um conhecimento monumental do passado musical brasileiro, do samba, entre 1930 e 1960, e foi isso que permitiu a ele fazer a bossa nova. O perfeccionismo de João Gilberto também se refletia na dedicação às suas apresentações. O diretor e produtor de televisão Newton Travesso conta como foi um dos ensaios com o cantor, que participou da estreia do programa Senhor Ritmo, da TV Record. Apenas a passagem de som levou quase 2 horas. Com toda a delicadeza e educação, João Gilberto começou a conversar com o nosso sonoplasta e acertar o som, o mais agudo, um pouco mais grave. E conversando com ele, ele foi acertando o microfone no violão, o microfone de voz, com uma dedicação e um carinho tão grande que todos nós, em silêncio, ficamos acompanhando aquele ensaio. E quando terminou, ele disse: não deixa ninguém mexer nessa mesa sua de som. João Gilberto venceu 2 prêmios Grammys. A última apresentação do cantor ocorreu em 2008. Na política, o principal tema da semana foi a reforma da Previdência. Em razão da dificuldade de acelerar a tramitação da proposta de emenda à Constituição, eu perguntei ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidado do programa Pânico, por que o Congresso não trabalha a semana inteira. Curiosidade que todo mundo tem é por que não tem muito expediente no Congresso Nacional às segundas e sextas-feiras? Porque a gente vê hoje com as passagens, as pessoas chegam rápido à sua base, quer dizer, Brasília está em lugar centralizado ali, em menos de 4 horas, quem mora mais longe consegue chegar de avião, não precisa da segunda-feira inteira para voltar ao parlamento, nem da sexta inteira para ir para a sua cidade, e há muita crítica, porque muitas vezes tem pressa também, né? Aprovação de projetos importantes para o país, e fica a sensação na sociedade de que os parlamentares não estão trabalhando tanto. Como é que o senhor explica isso? Olha, primeiro, legislar todo dia não significa que é bom. Muitas leis aprovadas, a gente sabe, não foram boas para o Brasil. Então, o parlamento não é só uma casa para aprovar leis, é uma casa para debater, para trazer especialistas na área de saúde, educação, todas as áreas para a gente aprender, para a gente enriquecer as nossas informações. Então, não tem que legislar todo dia. Né? Nenhum parlamento do mundo trabalha de segunda a sexta, pelo menos eu não conheço. Todos trabalham 2, 3 vezes por semana. Nós temos um regimento ruim. Eu acho que o nosso problema é mais o regimento do que não trabalhar em Brasília segunda e sexta. Agora eu garanto que se a maioria dos brasileiros acompanhar qualquer um dos 513 deputados durante uma semana, vai ver que o trabalho nas bases é muito forte. Todo mundo vai para o município, vai no seu segmento da sociedade que representa, e quando chega em Brasília, terça, quarta, quinta, fica todo mundo muito espantado, porque acha que aquilo ali ninguém trabalha. E quando vê os movimentos das comissões, os debates, as reuniões, as pessoas vão vendo que é muito mais ativo do que as pessoas imaginavam. Então eu acho que... Não, pode concluir. Então eu acho isso, eu acho que a gente tem que parar, do meu ponto de vista, de achar que legislar toda semana, daqui a pouco a gente vai ter quantas milhares de leis que não são aplicáveis, porque tem que legislar, não, tem que debater. Às vezes, uma terça-feira para debater a saúde privada brasileira, a saúde pública, como é que você resolve o financiamento da saúde, se você amplia o setor privado na área de saúde, ou se de fato o SUS vai conseguir atender de forma efetiva a maioria dos brasileiros. Um debate desse no plenário da Câmara um dia inteiro pode valer mais do que eu aprovar uma lei, né, dando incentivo fiscal para um setor da economia que não gera nenhum emprego, por exemplo. Na quarta-feira, 10, em entrevista ao Jornal da Manhã, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a inclusão dos estados e municípios na PEC. Se os estados não forem incluídos, nós vamos ter uma reforma da Previdência pelas metades. A União vai resolver o problema dela, mas em breve ela vai ter de acudir, socorrer
todos os estados, porque todos estão caminhando aceleradamente para déficits crescentes na conta de previdência pública, cada um com seu funcionalismo estadual. E hoje mesmo eu estarei indo para Brasília para tentarmos incluir os estados e municípios nessa última etapa. Caso contrário, nós vamos continuar apagando incêndio, ter de continuar apagando incêndio aqui no Brasil. Não em Brasília, mas em 27 assembleias legislativas. Governador Romeu Zema, uma pergunta agora do cientista político aqui nos nossos estúdios, o Bruno Garchag. Diga, Bruno. Governador, bom dia, obrigado pela entrevista. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: se não forem incluídos estados e municípios, qual a situação do estado de Minas Gerais nessa fase posterior à reforma da Previdência que não contemple o estado? A situação nossa, eu diria que é a pior possível. É uma verdadeira calamidade. Neste ano, a nossa conta da Previdência no estado de Minas terá um rombo de 18 bilhões de reais. Despesa maior do que receita em 18 bilhões de reais. Na noite de quarta, Rodrigo Maia discursou pouco antes da divulgação do resultado da votação do texto da reforma. O presidente da Câmara defendeu os líderes partidários e o Centrão contra as críticas feitas pela imprensa. O programa Os Pingos nos Is acompanhou ao vivo o momento decisivo. Estou muito feliz hoje por estar conduzindo essa sessão, com respeito que eu tive ontem, principalmente, no dia mais difícil, de todos os deputados, principalmente dos que fazem oposição. Eu já vi sessões aqui muito mais difíceis e sei que a boa relação que nós construímos de confiança entre todos é que nos permitiu chegar no momento de agora. Obrigado, Macris. E nós só chegamos aqui por isso, porque muitas vezes os nossos líderes são desrespeitados, às vezes na imprensa, criticados de forma equivocada, mas são esses líderes que estão fazendo as mudanças do Brasil. Junto com cada um dos deputados e cada uma das deputadas. O Centrão é essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão. E eu tenho muito orgulho de presidir a Câmara e de ter a confiança, não apenas dos líderes, mas principalmente de cada um dos líderes. E não só daqueles que pensam como eu penso, mas daqueles que pensam de forma distinta da que eu penso. Eu acho que essa relação de confiança é que faz o parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos. E nós não podemos perder a oportunidade, sem nenhum interesse em tirar nenhuma prerrogativa do presidente da República, de entrar em nenhuma prerrogativa do presidente da República, mas durante 30 anos tiraram as prerrogativas dessa casa, diminuíram a importância dessa casa, e o nosso papel é recuperar a força da Câmara e do Congresso Nacional, porque recuperando a força da Câmara, nós estamos fortalecendo a nossa democracia. Aqui está a síntese da sociedade brasileira. Quem quer conhecer o Brasil, venha ao parlamento, porque através do parlamento eu conheci o Brasil que eu não conhecia. Conheci o Amapá, com os deputados do Amapá e com meu amigo Davi, conheci o Rio Grande do Sul, não apenas Porto Alegre, mas o belo vinho de Bento Gonçalves, conheci o agronegócio em Mato Grosso, que é uma coisa impressionante quando a gente visita pessoalmente. Está aqui o Brasil. E está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados. As soluções passam pela política. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar.
O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje. E é por isso que eu agradeço muito a todos os presentes, a todos os deputados, a todas as deputadas, a assessoria da Câmara dos Deputados, de grande qualidade, que nos ajudou, nos assessorou, ao secretário Rogério Marinho, pela dedicação. Ao meu amigo Onyx, que diziam que eu estava brigado com ele desde o primeiro dia, todo dia uma notinha, e eu almoçando com ele, falei, estou cansado de ter que almoçar com você por causa de notinha de jornal. Mas, Onyx, parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que é difícil, no momento de transição, coordenar um governo que foi eleito de forma legítima com outra proposta. A gente respeita isso, mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. E para encerrar, eu não gostaria, não vou falar sobre alguns excessos que ocorreram hoje aqui no Parlamento, mas quero a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com ratos, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que a gente precisa mostrar do Parlamento para o Brasil. A crítica, eu sou contra a Previdência, estão beneficiando A, estão beneficiando B, é da política. Mas eu já vi um vídeo muito bem feito que usava ratos, feito pelo Duda Mendonça, né? Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o respeito a cada um dos deputados, a posição de cada um dos deputados, para que a gente possa, mesmo na divergência, construir um parlamento forte e construir uma agenda que, de fato, reduza as desigualdades, reduza a pobreza nesse país e volte a gerar emprego. Muito obrigado pela confiança de todos. Que Deus nos ilumine. Então, esse é o discurso do presidente. Tá aí o discurso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que aproveitou, evidentemente, seus 15 minutos de fama ali, toda a atenção, a comoção nacional, a espera, na grande expectativa do resultado da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em primeiro turno. Ainda teremos o segundo turno. A gente vai acompanhar todos os detalhes dessas sessões e aguardamos aqui ansiosamente pelo placar final, que vai ser divulgado ali no placar eletrônico da Câmara dos Deputados. Maldonado, diretamente de Brasília, se vira aí o placar primeiro, pode falar pra gente em primeira mão, que o público de Os Pingos nos Is está acompanhando, são mais de 50 mil pessoas. Felipe, aprovado, 379 votos a favor, 131 contra, 510 deputados votaram, nenhuma abstenção, portanto aprovado em primeiro turno o texto da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. Agora vamos aos destaques, muita comemoração aqui no plenário agora, Felipe. Muito obrigado, Maldonado. Aprovada a reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados por 379 votos a 131, placar acima das expectativas, inclusive de vários integrantes do governo que falavam em 340, o próprio Rodrigo Maia, foram até comedidos e tá aí, como eu disse ontem, Os Pingos nos Is, Augusto Nunes, aqueles cálculos da oposição no processo de impeachment se revelaram uma farsa, se revelaram apenas uma tentativa de pressão, de posar, de que tinham tudo na mão, mas não tinham, e dessa vez a história se repete mais uma vez como verdade, quer dizer, as contas da oposição são uma farsa. 379 votos a favor da reforma da Previdência, 131 contra nesse primeiro turno na Câmara. Augusto. Acima de todas as previsões, a reforma da Previdência já está aprovada. Tá, eu também estou muito contente, muito feliz como brasileiro e também por ter participado da campanha promovida pela Jovem Pan, que começou quando a reforma da Previdência era considerada uma medida absolutamente impopular e quase inviável. Então a gente também fica contente por isso, agora sobretudo porque era preciso fazer a reforma, como sempre repetimos.
É a primeira votação, mas a segunda vai ratificar esta reforma que foi aprovada agora. O Senado também. Agora, só que é questão de horas. Algumas horas se passarão até a oficialização do que já foi decidido. O Brasil reformou a Previdência. E o Rodrigo Maia, em seu discurso, deu crédito ao Centrão, que foi muito criticado durante os últimos meses, como partidos que estavam interessados no toma lá da cá, e deu crédito da reforma da Previdência, da aprovação ao Centrão, e obviamente esqueceu de várias outras pessoas, de vários outros atores aí no bom sentido da palavra, que foram fundamentais nessa aprovação. A equipe econômica do governo Jair Bolsonaro não pode ser esquecida, por mais que haja um limite do liberalismo econômico adotado recentemente pelo presidente da República, inclusive dentro do PSL, que chegou a propor regras mais brandas para os policiais, por exemplo. A gente criticou aqui essa tentativa de considerar uma categoria mais especial que as outras e tentar resolver isso por meio da reforma previdenciária, sempre conscientes de que há outros problemas que a categoria enfrenta. Então, há muitos créditos aí a serem divididos, a começar pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo Rogério Marinho, secretário da Previdência, pelo Bruno Bianco, secretário adjunto da Previdência também do governo Bolsonaro. Todos deram entrevistas aqui à Jovem Pan, todos se dispuseram a explicar para a sociedade e para os parlamentares os detalhes da reforma da Previdência, e fora todas as pessoas no debate público que defendem os argumentos legítimos a favor da reforma da Previdência, refutam os argumentos contrários, principalmente desse pessoal que apela à gritaria porque não consegue formular um argumento racional e lógico contra a reforma da Previdência. E aqui a Jovem Pan, como Augusto falou, começou essa campanha pioneira a favor da reforma da Previdência, assumindo essa bandeira que não é ideológica, é uma questão matemática. As contas públicas no país estavam estouradas, principalmente pela atuação irresponsável no aspecto fiscal e, obviamente, na corrupção dos governos anteriores, do governo do PT, principalmente, todo esse inchaço da máquina pública do Estado brasileiro, e resultou aí nessa tentativa de equilíbrio fiscal bem sucedida no primeiro turno na Câmara dos Deputados. Ana Paula Henkel, diretamente da Califórnia, quais são as suas considerações? Uma votação acima das expectativas, repito, 379 votos a favor, 131 contra. Houve muita celeuma, muito problema, muita tensão de que a reforma não passaria, mas passou folgadamente. Então a gente sabe também, é bom lembrar, porque o Rodrigo Maia tenta fazer parecer que não, que há muita pressão para que se consiga também certos benefícios ali em cima da hora. Os parlamentares fazem um jogo duro, não trazem a público de forma transparente qual é a sua posição, e no final a gente vê aí que há muito mais gente a favor do que contra. Diga, Augusto. E nada muda o seguinte: foi o atual governo quem propôs a reforma da Previdência. A gente precisa chamar o comercial no rádio. A gente retardou esse comercial, mas permanece ao vivo aqui durante mais alguns minutos no YouTube, jp.com.br/pingos. Ana Paula, as suas considerações. Bom, é um número muito expressivo, né? Com uma folga que ninguém imaginava. E depois de manobras de adiamento e requerimentos da oposição que foram também derrubados com margens muito expressivas, né? Durante todo o dia. Acho que hoje é o dia de tirar o chapéu para o presidente da Câmara, para Rodrigo Maia, mas lembrá-lo que ele foi protagonista hoje, que protagonista é o povo brasileiro, que ele, e assim como a Câmara e o Senado, são coadjuvantes quando se trata do que a população quer. Acho que o que aconteceu hoje foi uma resposta do que o povo tem demandado nas ruas, nas redes sociais, no dia a dia, e agora é a gente ficar aí super atentos, né, aos destaques, porque é onde pode acontecer alguma possível desidratação no impacto fiscal.
É isso aí, Ana Paula. É bom lembrar das duas grandes manifestações recentes que tiveram cobertura especial aqui da Jovem Pan. O pessoal saiu nas ruas em defesa da reforma da Previdência, além do pacote anticrime, e também contra essas tentativas de abafar a Operação Lava Jato, de derrubar, melar a Lava Jato, que é a expressão popular que se tem usado, além daquelas que são conexas, como o projeto contra suposto de abuso de autoridade, que na verdade tenta ali amordaçar juízes e procuradores e tentar criar maneiras de dificultar a prisão de corruptos e lavadores de dinheiro, como aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em 3 instâncias por esses crimes, Augusto. Então a população foi às ruas, mostrou aquilo que queria, logicamente uma parte, tem uma parcela que é contra, mas foi uma pressão muito importante e o resultado mostra mais uma vez aquilo que a gente vem falando, principalmente depois do processo de impeachment, durante o processo de impeachment, que é as pessoas precisam no Brasil também acreditar na sua capacidade própria de mobilização, em vez de, às vezes, recorrer a medidas extremas antes de tentar fazer a sua parte, mobilizando os parentes, os amigos, as massas, porque os parlamentares também são suscetíveis à pressão pacífica popular, porque afinal eles querem a reeleição também. Foi uma mobilização em torno de ideias, o que é raro no Brasil, e foi a primeira manifestação ocorrida em qualquer país a favor da medida tida como a mais impopular entre todas, que é a reforma da Previdência. E isso se refletiu nas pesquisas. O que o Felipe disse encontrou eco mesmo, né? Essa manifestação, tanto que as pesquisas de opinião mais recentes mostraram que já são majoritários os brasileiros que defendem a nova Previdência. Foram eles os vitoriosos hoje, lembrou bem a Ana Paula, é uma vitória do povo brasileiro. Na quinta-feira, o programa Morning Show debateu a aprovação do texto base da reforma. Como é que vocês viram todo esse movimento que aconteceu? Inclusive, olha, destaco aqui logo de cara com muitos votos ali, para falar por cima, pelo menos 19, 20 votos aproximadamente que vieram da oposição, né? Pois é, né? Tem uma questão aqui que é fundamental, que as pessoas estão colocando, né? Quem que é o cara da reforma da Previdência, né? Quem que é o principal responsável por essa reforma? Se o ouvinte quiser se contentar com a narrativa hegemônica da grande imprensa, ele vai ficar com a resposta ensaiada da torcida. É o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal e articulador mor da República. Mas eu queria refrescar a memória do nosso ouvinte e ler uma manchete de 20 de novembro de 2017 do O Globo. Olha que emblemático isso, Edgar. O título é o seguinte: para aprovar mudanças na Previdência, Temer autoriza Maia a negociar cargos. O subtítulo, né, ou a linha fina, como se diz no jornalismo: presidente da Câmara vai dividir algumas secretarias com os partidos que compõem o chamado Centrão. Essa matéria, Edgar, é a síntese da velha política e da cleptocracia vigentes até 2018 no Brasil. Um presidente da República envolvido até o pescoço em escândalos de corrupção e um Congresso sem convicção político-ideológica, subserviente ao Poder Executivo, na lógica do toma lá da cá, como você bem colocou, ou seja, a troca de apoio político, votos, né, em última análise, por cargos e verbas, sejam elas lícitas, como é o caso das emendas, ou mesmo ilícitas. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Que a variável para aprovação de uma reforma da Previdência não é o senhor Rodrigo Maia. A variável para aprovação da reforma da Previdência não é o Centrão, porque eles já estavam lá em 2017. Rodrigo Maia é sobrevivente da velha política, ele quase não se reelegeu, ele precisou aí de cerca de 700 mil reais de dinheiro público, né, para fazer os seus 74 mil votos. Né? Agora, quem que não estava lá em 2017 e está agora em 2019? Ou seja, vamos discutir as variáveis, né, que viabilizaram a aprovação dessa reforma da Previdência. Em primeiro lugar, um presidente que se elegeu abraçando uma agenda econômica liberal, ainda que ela fosse impopular. Certo? Um ministro da Economia outsider da política, que montou um ministério de notáveis com quadros do calibre do secretário da Previdência, o senhor Rogério Marinho.
Tá? Uma base de apoio popular, e aqui é uma ênfase especial, uma base de apoio popular que se mobilizou aos milhões e foi às ruas pressionar o Congresso para que aprovasse a nova Previdência, isso em 26 de maio e 30 de junho desse ano. Isso é um feito inédito, né? É uma manifestação pela restrição de direitos e privilégios em nome do futuro. Né? Então mostra aí a maturidade política do povo brasileiro. E também uma estratégia de comunicação focada nas redes sociais que escancarou a hipocrisia da esquerda interessada em manter os privilégios da elite do funcionalismo público, e também essa mesma estratégia denunciou o método da bancada da chupeta, agora também batizada de bancada do chilique, que é aquilo que a gente já falou: obstrução, desinformação e diversionismo. Então, assim, está cada vez mais difícil mentir para o povo brasileiro. Dito tudo isso, ainda vai ter muita gente adulando o presidente da Câmara, que falhou em 2017 e falhou em 2018 nessa mesmíssima tarefa. Só que agora ele encontrou terreno mais fértil para plantar aí um futuro mais auspicioso para o Brasil. Mas também, isso daí é um pouco discutir o sexo dos anjos, porque para nós, para o povo brasileiro, pouco importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Então, parabéns, senhor presidente Rodrigo Maia, suas lágrimas são comoventes. Olha, eu vou discordar de você nessa questão, porque, enfim, eu não sei, se fala grande imprensa, não sei se eu sou grande imprensa, a gente está numa grande emissora, numa grande rede, ouço colegas aqui da própria casa. E você é um grande profissional, Edgar. Caio, analisar a importância do Maia. Eu acho que política é uma questão de circunstância. Analisando os fatos práticos, ali ele desempenhou um papel primoroso na condução disso. Quando ele cobrava o presidente na articulação, quando ele cobrava que o presidente fosse até inclusive na Câmara para o convencimento dos seus colegas, ele estava ali imbuído, sim, de aprovar isso. Tanto que ele, mesmo com, vou chamar de trapalhadas, porque quando você tem aí uma reforma cara ao povo brasileiro, cara ao trabalhador, cara a várias classes de trabalhadores no Brasil, a ser implementada, de difícil, quer dizer, como eu considero isso uma necessidade amarga, eu tenho que considerar que o esforço e o exercício, né, desse esforço tem que abranger a todos, de maneira igualitária. Quando o próprio presidente, lá no início, você se lembra disso, coloca a questão da reestruturação das verbas do Exército, isso já causou algum estranhamento. Opa, peraí, então o Exército já vai ficar a parte dessa reforma, então não vai entrar nisso. Houve uma discussão muito forte em torno disso. Agora, nos 45 do segundo tempo, entra a questão voltada à classe dos policiais, que foi um outro grão de areia ali que nessa reta final poderia ter engrossado esse caldo aí e causado problemas para essa aprovação. E vindo aí de uma ação política do presidente, que fez a sua base eleitoral baseada nessa classe com o tema segurança entre os policiais, ele, um militar da reserva, tem todo um contexto político envolvido aí que a gente não pode desconsiderar quando a gente trata dessa nossa pergunta singela aqui. Só complementando... Quem é o artífice de tudo isso? Só complementando o que você falou, já que você falou de militares e também de policiais, porque afinal de contas isso já fere um pouco o princípio da isonomia, né? Afinal de contas a reforma é para todos ou não? O Alessandro Molon foi ao Twitter ontem se queixar, dizendo o seguinte: faltavam 58 deputados para votar. Precisávamos de 43 votos para aprovar a mudança no texto que daria uma aposentadoria mais justa aos professores. Por exemplo, o presidente Rodrigo Maia encerrou a sessão antes que todos os deputados votassem para evitar que vencêssemos. Inaceitável. Isso está no Twitter do Alessandro Molon, deputado, líder da oposição na Câmara. Quer dizer, professor entrar, fazer parte do bolo, fazer o seu sacrifício, e outra categoria não que os policiais não sejam importantes. Mas veja, eu acho que foi um passo, esse capítulo está virado, agora os destaques vão continuar sendo votados, esse é o texto base, a gente ainda vai seguir aqui no assunto. E agora aquele ponto, né, que todos esperam, que é a pós-reforma, né, após a aprovação da reforma, isso, onde se é prometido prosperidade, onde se é prometido agora mais emprego, e o governo vai ter que apresentar logo essa agenda para que não fique a impressão de que foi vendido
algo enganoso à população. E que é um discurso já atenuado. A gente se lembra bem quando começávamos essa discussão em torno da aprovação, assim que o Bolsonaro assumiu, como a primeira reforma a ser implementada da Previdência, olha, isso tem que acontecer. Agora, na iminência de ser aprovada, já se diz o seguinte, olha, sozinha essa reforma não vai fazer muita coisa. Isso não vai colar, né? A gente precisa da reforma tributária, a gente precisa da reforma trabalhista que já está andando aí e sozinha por si não apresenta dados muito animadores, pelo menos com relação ao emprego que se pretendia quando da reforma. Ô Edgar, e a batalha foi vencida, mas a guerra continua, né? Exato. Por se tratar de uma PEC, ainda tem a votação em segundo turno na própria Câmara, depois vai para o Senado. Isso, os destaques vão sendo esmiuçados aí. Apesar da aprovação do texto base, o próprio PSL, partido do presidente Bolsonaro, decidiu votar na quinta-feira a favor de um destaque que abranda as regras de aposentadoria para policiais da esfera federal, como antecipou o deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara, ao Jornal da Manhã. Em relação aos policiais, a maioria se formou em torno de conceder aos policiais uma regra de transição que guarda simetria com as outras categorias, então não foi concedido qualquer avanço além daquilo que foi feito para os servidores públicos em geral. Mas considerando, lógico, as peculiaridades, e como a maioria se formou nesse sentido, a gente tem uma perspectiva de aprovar essa emenda aglutinativa que foi construída pelo Podemos e pelo PSL, mas sem afetar as demais votações do destaque, justamente com essa preocupação de não desidratar a reforma e não transformá-la inócua, ou mesmo o país perder a oportunidade de reformar sua Previdência. O programa 3 em 1 debateu as declarações do deputado do PSL. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, afirmou que o governo vai adotar uma posição contrária à que apresentou na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Vitor Hugo disse que votará a favor do destaque que ameniza as regras de aposentadoria para policiais. Para o Major, foram momentos diferentes e que agora, com maioria favorável à proposta estabelecida no plenário, é hora de atender a essas demandas. Ainda segundo o Major Vitor Hugo, o governo e os líderes partidários conseguiram chegar a um acordo para que o destaque seja apresentado ainda hoje na Câmara. Ô Bruno, é mesmo o momento de tentar agora atender a esse pedido, a essa reivindicação dos policiais? Bom, é o único momento político possível, né? Porque se deixar para depois perde o timing. Agora, se é justificável ou não fazer isso, a partir de todo o esforço que tem sido feito para que a reforma seja aprovada, aí é um problema de outra natureza. Porque a mensagem que se passa ao assumir essa bandeira é a seguinte: defendemos uma certa exceção, e se defendemos uma certa exceção, é possível ter exceção para outras categorias. E aí os deputados que estão tentando passar regras mais brandas para outros grupos, esses deputados se sentirão legitimados a levar essas pautas adiante. Isso cria um problema para o próprio governo. Nessa conta que foi feita, o Alexandre repetiu aqui várias vezes a ideia genial de trabalhar com um número, com 1 trilhão, e a partir daí você negocia em cima desse número, mas eu acho que ao encampar essas regras mais brandas, por mais justificáveis que possam ser essas regras, eu não vou discutir esse mérito agora, mas isso cria um problema para o próprio governo. Diga, Andreasa. Não, o Bruno foi na mosca agora, né? E eu espero que a gente esteja podendo medir a loucura, a insanidade que é o líder do governo na Câmara. O líder do governo na Câmara apoiando o sangramento da proposta de emenda constitucional do governo, que ele representa. Ele, Major Vitor Hugo, ele mais um representante de grupo de pressão, ele mais um líder sindical dentro do parlamento. É inacreditável. Digo o seguinte, é legítimo, já falei aqui, é legítimo que haja representações da sociedade, grupos de pressão, elas existem e são bem-vindas. Tem que existir. O parlamento é representante da sociedade brasileira, mas daí a se dar a alguém nessa condição a liderança do governo na Câmara cria bizarrices como essa. E você, Alexandre, o que é que está achando da possibilidade desse destaque?
Pois é a questão do número que eu bato desde o começo, né? E por que esse número que a gente discutiu tanto, ele tem um componente marqueteiro nele? Porque algumas coisas no Brasil são absolutamente imprevisíveis. E é bom que se diga, o Brasil é um país que não está no seu melhor momento de segurança jurídica. Então, como é que a gente pode, por exemplo, prever qual vai ser o impacto da judicialização da reforma da Previdência depois dela aprovada? Porque hoje no Brasil é o seguinte, você aprova uma lei, você tem a discussão normal no parlamento, o lado perdedor acaba sempre correndo pro STF. Então, o Brasil virou esse país do tapetão, onde o sujeito perde em campo e quer reverter lá no STJD do judiciário, que é o STF. Então, a gente só sabe o resultado do jogo depois, não quando acaba ali os 90 minutos, né? Então, quando a gente fala nesses números, tudo não vou dizer um chute, é claro que é uma previsão baseado em uma série de parâmetros muito confiáveis, feito por gente muito séria, mas dentro de uma margem de erro que tem que ser elástica a ponto de tentar imaginar qual seria o impacto, por exemplo, de uma quantidade enorme de ações judiciais que são previsíveis e que devem vir das corporações e dos lados que se sentirem derrotados nas votações. Não deveria ser assim. Na democracia, perdeu. Houve uma votação, o Congresso aprovou a lei que se implemente a lei e toca o barco. O Brasil, infelizmente, não é assim. Você tem esse ativismo judicial, você tem, principalmente na Suprema Corte, muita gente criativa ali que gosta de interpretar a Constituição do seu jeito, entende a Constituição como um organismo vivo que pode ser lido aí ao sabor do vento e dos tempos. E além disso, você tem no próprio parlamento mesmo, e é por isso que eu falei que você tem grupos de pressão de todos os lados, você também tem, por exemplo, essas alas representantes, por exemplo, de militares. O líder do governo, por exemplo, foi citado pelo Andreasa, o Major Vitor Hugo, que é um major. Os militares brasileiros, você tem uma ala muito estatista, que gosta de Estado, que gosta de estatal, Estado grande. Isso a gente viu desde o tempo, por exemplo, do regime militar, né? Que foi um regime que pegou o Brasil com 50 estatais e devolveu com 500. Então, você vê dentro, mesmo num governo com um corte mais à direita e com um ministério especificamente, um Ministério da Economia de corte liberal, e com Paulo Guedes e com Salim Matar e com muitos liberais lá dentro, mas você tem em torno e na composição geral do governo também outras visões e gente que é mais estatista. Então, dentro dessa briga é que a gente vai ver qual vai ser o resultado final. Por isso, volto a insistir, a sacada de se falar do número do trilhão é brilhante, é inteligentíssima, mas tem seu quê de marqueteiro. Por quê? Porque essa previsão depende não só do trabalho de curto prazo dessas corporações, mas depois o tapetão no judiciário da resolução das questões dos derrotados nessas questões. Na noite de quinta-feira, em sessão que adentrou a madrugada, a Câmara dos Deputados acabou aprovando 3 destaques e emendas que flexibilizam as exigências para a aposentadoria de mulheres e de integrantes de carreiras policiais e reduziu o tempo de contribuição de homens que trabalham na iniciativa privada. Na sexta-feira, a Câmara aprovou também o destaque do PDT sobre os professores. A proposta aprovada é de reduzir a idade mínima exigida na regra de transição, de 55 para 52 anos para mulheres e de 58 para 55 para homens. Essas decisões resultaram de um acordo entre governo e oposição para apoio recíproco, pelo menos nos casos de professores e policiais. O Partido Novo ficou fora do acordo e votou contra o que chama de privilégios para qualquer categoria. Outro assunto da semana foi o depoimento de Glenn Greenwald na CCJ do Senado. O Glenn Greenwald, fundador do site Intercept, afirmou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tenta criar um clima de terror contra a liberdade de imprensa. Nessa quinta-feira, ele participou de uma audiência pública na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça do Senado para prestar esclarecimentos sobre reportagens com supostos diálogos entre Moro, quando ainda era juiz federal, e procuradores da Lava Jato, incluindo Deltan Dallagnol. Vamos assistir. Clima que o ministro da Justiça está tentando criar, acho que isso é uma ameaça da uma imprensa livre. Ele está tentando fazer isso de propósito para assustar a gente, para deter a gente fazendo jornalismo. Não vai funcionar, mas é uma ameaça muito grave.
E para Glenn Greenwald, supostas investigações da Polícia Federal teriam o objetivo de desestimular a publicação de outras reportagens. Pode soltar. Na democracia não entrega material jornalístico para a polícia, para o governo, para os tribunais, para ter permissão para publicar. Antes publicamos. Nós temos peritos nas nossas equipes. Eu tenho uma reputação mundialmente como jornalista. Obviamente, eu não publicasse material sem verificando que o material é autêntico. Muito bem, Augusto Nunes, a gente tem visto o Glenn Greenwald tentando posar de mártir da liberdade de imprensa e sempre com base em informações que são absolutamente questionáveis, como inclusive essa de que está havendo uma investigação. Porque não houve a confirmação de que essa investigação está acontecendo por parte do COAF. Já houve uma nota aí do Ministério da Economia comandado pelo Paulo Guedes, lembrando que o COAF saiu das mãos do Sérgio Moro, ministro da Justiça, para voltar ao antigo Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, e o COAF não confirma nem nega investigações, porque de fato não fala. As investigações, elas são sigilosas, então se cada um ficar perguntando também, acaba se falando sobre a eventual investigação que está acontecendo ou não. Então a gente na verdade não sabe, não tem elementos para concluir se há uma investigação em curso sobre o Glenn Greenwald e, se houver, em que base ela foi fundamentada. Logicamente que eu repudio, e o Augusto certamente também, investigações contra mesmo jornalistas ou supostos jornalistas dos quais nós temos uma série de críticas por publicar reportagens incômodas. Isso, obviamente, nós repudiamos, e se isso estiver acontecendo sem qualquer indício de um crime, de algo que justifique uma investigação, nós vamos repudiar. Mas é que, no momento, não há elementos disponíveis ainda no debate público para ter certeza de que há uma investigação em curso sem base. A gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Agora, esperar para que haja confirmações de fatos não é muito o procedimento do Glenn Greenwald. Então ele já aproveita para atacar todo mundo, para posar de mártir da liberdade de imprensa, Augusto. Bom, em primeiro lugar, o Glenn Greenwald não é jornalista, né? Não é jornalismo que ele faz. O jornalista, ele, entre outras coisas, ele deve amar a verdade acima de todas as coisas. Ele ama o Lula, o Lula livre. Ele está envolvido até o pescoço numa trama que envolve gente de vários poderes, bandidos em geral, para que o Lula saia da cadeia. É por isso que é a esse trabalho, a essa missão que ele se entrega, né? O tempo todo. Segundo, que clima de terror é esse criado pelo Sérgio Moro? Os jornalistas, de fato, estão sentindo terror, não? Vocês sentem? Felipe está preocupado, Ana Paula está preocupada, eu não estou nem um pouco preocupado. E ele não é jornalista porque ele serve a um senhor, tá? Que é a ideologia dessa turma e as amizades que ele tem, né? Essa soma dessas coisas compõe o senhor a que ele atende, né? De joelhos. Ele nunca disse nada sobre as sucessivas tentativas do PT de de ressuscitar a censura à imprensa com o nome de controle social da mídia. Nunca escreveu uma palavra. Não disse nada. Regulação dos meios de comunicação. Também, eles tinham vários eufemismos. Também, vários eufemismos para não falar a palavra certa. Censura, disso que se tratava. O programa Morning Show também debateu o assunto. Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail que eu estou falando que eu escrevi. E você pode ver no original aqui no meu telefone como era. E agora pode comparar para esse jornal que está publicando e vocês podem ver como eles adulterou. O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros integrantes na Força Tarefa de Lava Jato, nunca fizeram isso. Pois é, então ele está falando, eu não vou entregar porque isso é uma questão aí
de países tiranos, de países que são autoritários, que não são democratas. Agora, se eles quiserem comprovar que esse material aqui é falso, então eles que entreguem o celular deles para a perícia. E a última frase dele foi que Sérgio Moro está fingindo que tem quase amnésia ou memória tão incapacitada que não pode lembrar nada. Isso não tem credibilidade nenhuma. Nossa, um tremendo absurdo, né? Se ele não entregar os arquivos em algum momento, então isso é uma ficção completa, né? E tirania e desrespeito à democracia é você inverter o ônus da prova, né? Quem tem que provar é quem acusa, é quem denuncia. Mas enfim, queria cumprimentar aí a boa estratégia da situação, né, de esvaziar a sessão, afinal todo louco ele dança mais alegre com plateia cheia. Agora eu queria contra-argumentar alguns pontos aí da narrativa do Glenn. Ele fala em amnésia, né, por parte do ministro Moro, que, pasmem, não tem memória de elefante. Só que não se trata de amnésia, mas da impossibilidade humana de se lembrar em detalhes de mensagens trocadas há meses, há anos atrás. Além disso, a fonte que deveria refrescar a memória do ministro não é confiável nem goza de credibilidade. O site panfletário de esquerda, o The Intercept, ele cometeu erros grosseiros de transcrição, de edição e de atribuição de autoria em algumas dessas mensagens. Então isso mostra pelo menos duas coisas, das duas uma na verdade, né? Ou imperícia no trabalho jornalístico, ou pior ainda, má fé. Quem sabe ambas, vai saber. Só que assim, mais do que uma questão de memória, a ressalva, a reserva, a restrição em relação aos vazamentos é questão de prudência e de sensatez. Ajudaria se esses jornalistas militantes, receptadores dessas supostas provas ilegais, submetessem o arquivo roubado, né, como a gente já falou, original, à perícia das autoridades competentes. Mas não é o caso, não vai ser o caso nunca, porque o objetivo ele não é a verdade, muito menos o bom jornalismo. O objetivo é político, é criar um clima midiático e social para anulação da Operação Lava Jato e a consequente prescrição de crimes e a soltura dos maiores bandidos do colarinho branco, incluindo corruptos lavadores de dinheiro condenados, como é o caso do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas assim, vamos dar sequência. Como bom esquerdista, o Glenn Greenwald ele se vitimizou, né? Como trouxe o Vini aqui, ele alegou que o ministro tenta criar um clima de terror para a liberdade de imprensa e que ele nunca negou as investigações do COAF à sua pessoa. Vamos aos fatos. Embora diante de crime, né, não houve por parte das autoridades federais nenhuma ação policial, nenhuma medida de apreensão e nenhuma tentativa de censura ao material divulgado. O carrasco da liberdade de expressão no Brasil, por hora, ainda é o Supremo Tribunal Federal, que censurou a revista Cruzoé. E o presidente que atuou para expulsar um jornalista americano é o Lula. Pesquisem o caso do jornalista Larry Rotter, que enfureceu o ex-presidente ao denunciar seus hábitos alcoólicos, certo? E sobre o COAF, por obra do Centrão e da esquerda, vejam só, ele está fora da jurisdição do Moro. Ele agora integra o Ministério da Economia e o órgão já se manifestou oficialmente, nós lemos a nota aqui, esclarecendo seus procedimentos que não são fulanizados. Portanto, as críticas vitimistas do Glenn, elas não se sustentam quando são confrontadas com a realidade dos fatos. E para fechar, uma última observação sobre o ponto mais importante, que o Glenn ele se diz vítima de uma campanha de ódio, ele usou essa expressão, o que passa a ideia de algo articulado, de algo coordenado. Mas o que o Glenn está experimentando, Vini, é a reação natural do cidadão médio, né? E aqui é uma análise fria, tá? Sem qualquer juízo de valor sobre o comportamento do grande público. Para o cidadão comum, a conduta do Moro e dos procuradores, trabalhando de forma coordenada, numa força-tarefa para combater a corrupção, é válida. Chocante é o crime cometido para denunciar, supostamente, esse fato. Porque as pessoas elas têm aversão à invasão da sua privacidade. As pessoas acham nojenta a atitude de você vasculhar a intimidade de uma pessoa e expô-la ao mundo, né? O cidadão de bem, ele sente empatia por Moro, Dallagnol e companhia. E do outro lado, você tem um jornalista conivente com esse crime, tentando assassinar a reputação das vítimas desse crime a conta-gotas, num método político. E mais, se ele tivesse certo, Glenn Greenwald, coisa que ele não está, a consequência natural
da teoria, da tese maluca conspirativa dele, seria soltar os maiores corruptos da cadeia e indenizá-los por prisão injusta. Então, assim, concluindo, quando o cidadão junta essas informações com os dados biográficos do Glenn Greenwald, ou seja, a sua colaboração com o traidor da pátria nos Estados Unidos, o seu trabalho voluntário como advogado de um líder neonazista e o fato dele ser casado com um parlamentar da esquerda radical no Brasil, portanto partidário da soltura do Lula, o Glenn, ele se transforma no vilão perfeito da democracia brasileira e acaba recebendo aí todo o amor que ele merece. Vamos lá, então, pra gente equilibrar aqui e olhar o fato com um certo isolamento, tudo, enumerando tudo, Caio, que você falou, a gente poderia reverter a visão para o outro lado. A gente teve vazamento ilegal por parte do Estado, na figura do juiz e da força-tarefa. O vazamento em si é ilegal, como o hackeamento aí, no caso do Intercept, é ilegal. A publicação do vazamento, que não é ilegal. A gente tem que observar as coisas com essa simetria e enxergar que, de um lado, a gente tem um jornalista. Repito aqui uma coisa que eu falei anteriormente nesse mesmo programa aqui, ó. Se o Glenn Greenwald for considerado um déspota, um criminoso, vou usar esse termo, pra mim, ó, não tô nem aí. Agora, se você se os fatos levarem à conclusão de que o juiz cometeu um ato criminoso, aí diz respeito a mim, a você que me ouve aí. Então nós estamos falando o quê? De um Estado usando a força de um Estado contra a divulgação de coisas que comprometem o Estado na figura de um juiz. Claro, novamente digo, ninguém é contra o combate à corrupção. Não me entenda mal, não queira me entender mal e colocar palavras na minha boca. Ninguém é contra o combate à corrupção. Só que esse estado de coisas que a gente vê e esse panorama que você traça, falando, o cara é um ativista de esquerda, o cara é casado com um homem que pertence a um partido de esquerda. Eu poderia dizer aqui, respeitando a simetria do que eu tento colocar aqui, olha, nós temos um juiz que foi considerado, sim, um grande protagonista no combate à corrupção do país, que tem revelado em si e mostra a fragilidade do processo, na condução do seu processo, cometendo aí ilicitudes, extrapolações, exacerbações que vão muito além do que diz a Constituição e o Estado de Direito. O pano de fundo é esse. Esse juiz, esse mesmo juiz, né, que atendeu aos anseios da população, de outrora querer combater a corrupção, assume um cargo no governo que ganhou, interrompe uma entrevista ou inviabiliza uma entrevista de um presidiário que está lá porque cometeu ilicitudes, cometeu crimes, por conta de uma alegação de que ele não poderia dar porque o processo eleitoral conturbaria. A gente tem casos de traficantes que deram entrevista, Marcinho VP, Beiramar, a própria criminosa Suzane von Richthofen, presa, deu entrevistas. Para programas de entretenimento, inclusive. Então olha só, não queira me colocar num lado de defensor de bandido, de defensor de um lado. Eu tô olhando sem o calor da paixão sobre os aspectos do que está acontecendo com o país. E o que isso pode reverter numa prática que amanhã vai ser contra outro, contra você que está ouvindo aí, contra um parente seu, contra mim que estou aqui falando. Eu acho que a gente tem que ter coragem de observar as coisas como elas estão sendo mostradas. Repito, se isso tudo for uma falácia de um jornalista, eu quero que ele pague, que a lei norteie o seu destino. Agora, um juiz incorrer em atos ilícitos, considerados fora, né, do Código do Processo Penal, aí sim me preocupa, aí sim eu vou achar que o Brasil está se equiparando a nações e regimes autoritários, ditatoriais. Vejam, a gente está aqui discutindo todo dia, a gente está colocando as opiniões aqui diariamente acerca desse assunto, que se repete. Eu prefiro, aqui na minha posição de comunicador, não culpar o mensageiro. Vamos olhar as mensagens, vamos olhar esse conteúdo. As investigações vão no sentido de descobrir quem são esses possíveis hackers que vazaram esse conteúdo.
e não vão com a mesma proporção em observar se os conteúdos que estão ali representam uma afronta mesmo ao Código do Processo Penal, a uma ilicitude cometida pela figura que representa o Estado com a força da caneta e do martelo na decisão de uma justiça. Teria aí sim os procuradores eliminado provas? Cadê, ué? É claro, a pessoa não é obrigada, você sabe disso, Caio, com o curso que você estudou, você é um bacharel de direito, a pessoa não é obrigada a provar, a levantar provas contra si próprio. Mas, horas, se o ministro que não desmente, fala, olha, eu não me lembro disso, posso ter dito, mas se é verdade, não tem problema nenhum, peraí. Pede desculpas por uma fala, né? Como olha foi só, o caso do MBL. Olha só, eu acho que você falou em montagem, em erro, tudo bem, pode ter sido erro mesmo lá, de sincronia, de horário, de nome. Agora, áudios, fica meio difícil manter e sustentar essa argumentação. Essa é a minha opinião. A pessoa não é obrigada a levantar prova contra si, mas digamos que ajudaria muito, se o juiz tem segurança no que fala, mostrar esses áudios, trazer a público esses áudios e provar, olha, isso aqui que ele colocou, olha, está errado, porque o que foi dito foi isso. Isso resolveria o problema, tiraria a gente dessa novela crassa, dessa novela tosca que a gente está metido. Olha, eu lamento tudo isso que está acontecendo. Edgar, posso fazer só eu lamento tudo isso que está acontecendo, mas eu não vou fugir nunca de observar e buscar a isenção na observação e o distanciamento das coisas que estão acontecendo. Resto é panfletagem, para mim o resto tem outro nome. A gente não pode advogar que um cidadão ou uma autoridade pública sejam obrigadas a mostrar suas mensagens privadas para Não, estou brigando não, ele poderia fazer sua própria inocência. Poderia fazer de vontade própria. Mas isso, já que ele tem segurança disso, isso implica, mostra e acaba com o Glenn Greenwald. Isso implica necessariamente você quebrar o sigilo, inclusive dos seus interlocutores. Você não tem que expor a sua vida privada de forma nenhuma. Se é de interesse dele... Isso é um direito natural, sagrado. Se é de direito dele, ele podia se utilizar desse direito para provar que o Glenn Greenwald é um canalha. Da mesma forma, Glenn... basicamente aquela coisa do quem não deve não teme, né? Então mostra. Então o Glenn também poderia mostrar todos os seus arquivos de celular e de e-mail. Aí eu vou te lembrar para você o seguinte, em decorrência do que o pavão misterioso mostrou, nós temos aqui o artigo 5º. Mas ninguém sabe quem é o pavão misterioso. Não, vou te mostrar aqui o artigo 5º da Constituição, tá aqui, ó, separado, que fala todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vamos lá pro inciso, não sei se esse é o nome, inciso ou parágrafo, me ajuda se eu estiver errado aí, Caio. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Mas eu não estou falando do sigilo da fonte, estou falando dele mostrar as mensagens dele com o Glenn Greenwald, já que supostamente, como alegado por um perfil temporário em rede social, ele estava envolvido na compra do mandato. Então ele pode se eximir... a gente já sabe que era um documento bem falso, né, Caio? Cheio de erros. E muita gente acha que as mensagens do Intercept também são falsas. Não, mas muita gente acha, mas a gente tem a comprovação da Veja, da Folha, do Intercept, a gente tem uma equipe de jornalistas checando. Os erros de edição, de autoria, de transcrição, desmontam toda a credibilidade do E o jornalismo faz parte de ter errata também. Agora, perfil não fake... Não pode ter dois pesos e duas medidas. Vocês estão advogando aqui que o Moro apresente seu celular, então o Glenn também tem que apresentar, o Willis tem que apresentar, o David Miranda tem que apresentar. É o mesmo critério. Eu não tô advogando nada. Mas eu sou contra isso. Eu acho que eles não têm que apresentar absolutamente nada, pelo amor de Deus. Direito à privacidade é um direito natural. Eu posso crer que você Isso é uma falsa simetria gigantesca, ninguém sabe falsa simetria é comparar o vazamento dos áudios de Lula e Dilma, porque é o seguinte, qual foi a punição ao Moro pelo vazamento, Edgar, que foi supostamente legal dos áudios das escutas legalmente autorizadas? Foi vazado no horário que já não era mais permitido, inclusive. Não, na verdade houve um delay entre a ordem, um delay entre a ordem e a execução da ordem, e ele disponibilizou o material na íntegra ao público e ele não teve consequências jurídicas para o réu. Agora é importante falar que esse foi um episódio com material de origem lícita, certo? É muito diferente do caso do Glenn Greenwald, que é a prática reiterada de vazamento de mensagem obtida ilegalmente por prática criminosa, no qual ele sequer se dá
a dignidade, vamos dizer assim, a responsabilidade de, num momento futuro, que seja no futuro breve, de submeter esse material à perícia jornalística. Caio, ele não precisa revelar a fonte para submeter o material à perícia jornalística. Caio, agora, já está falando... comprovado por técnicos em segurança da informação que esse material que é obtido por meio de download, ele é editável. E o Glenn sabe disso. Ou seja, se ele apresentar um material, esse material pode estar todo editado, não apenas por eles do Intercept, mas também pelo hacker. É tão engraçado que pode estar editado e ainda assim a gente vê as pessoas envolvidas pedindo desculpas por frases que foram ditas, né? Olha só como quando eu tô falando de falsa simetria, eu super entendo que você tenha que jogar... Ditas. Eu super entendo que eu não vi nenhuma negação categórica, Caio, peremptória do Jean Willis, do Glenn e do David Miranda, integral, falando todas as teses e todas as mensagens e todos os diálogos do Pavão Misterioso são feitos. Nossa, só aí no Twitter, tem um monte. Agora sim, olha, olha só a diferença. Gente, eu preciso concluir a minha ideia aqui, ninguém tá me deixando falar. Só porque na CCJ ele falou isso aí que você tá indagando, Caio. E falou com todas as letras, inclusive. O que eu preciso dizer aqui, e eu entendo, Caio, que você queira jogar pra parcela da audiência que te ama e tudo mais, e que acompanha avidamente esse Pavão Misterioso, isso vai te fazer ganhar muitos pontos e ser muito popular entre eles. Isso não tem nada a ver com popularidade, Fefito. Mas você não vai me acusar. Mas o que a gente... Eu preciso o que a gente não pensa, o que a gente tá tratando aqui como falsa simetria é o Glenn está dando a cara a tapa. A gente sabe quem está vazando no caso do Glenn. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, com um resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.